Olá! Hoje a gente vai desvendar um mistério que colore uma das épocas mais importantes do calendário cristão. Afinal, por que vemos tanto roxo na Semana Santa? Vamos entender isso juntos. Pois é, né? É só chegar essa época do ano que o roxo aparece nas roupas das pessoas, na decoração das igrejas, tá por todo lado. Mas por quê? De onde vem essa tradição que é tão forte? A história, olha, é muito mais rica e complexa do que a gente imagina. Então, para a gente entender o significado religioso do roxo, primeiro a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Mas uma viagem longa mesmo, para um mundo onde essa cor não tinha nada a ver com religião, e sim com poder, poder absoluto. É exatamente isso. Antes de ser um símbolo de fé, o roxo era tipo o maior símbolo de status, de riqueza e de poder que existia. Vestir roxo significava que a pessoa pertencia à elite da sociedade. Mas o que essa cor tinha de tão especial? Bom, o segredo estava todo no processo de fabricação. Era uma trabalheira sem fim. Para conseguir o famoso púrpura tírea, era preciso catar milhares de um tipo específico de molusco no mar. E mesmo assim, saía só um pouquinho de tinta. Por isso, tingir uma única roupa de roxo custava uma fortuna. Era um luxo absurdo, só para reis e imperadores mesmo. E é bem aqui que a história dá uma virada fascinante. A Igreja Católica pega essa cor, que era o símbolo do poder dos imperadores, e dá um significado completamente novo para ela. Transforma o roxo num símbolo central para o período mais sério e importante do calendário. É o período da Quaresma, aqueles 40 dias que começam na quarta-feira de cinzas, sabe? Um tempo que é todo voltado para a preparação espiritual. E aí, a cor roxa vira a grande protagonista, criando um clima bem específico. E aqui está o ponto mais interessante. O roxo na quaresma não tem um significado só. É como se ele tivesse uma dupla personalidade. Ao mesmo tempo que ele representa o luto, a penitência pelo sacrifício de Cristo, ele também lembra que Cristo é um rei, uma figura divina. Então é uma cor que fala tanto de sofrimento quanto da esperança da ressurreição. E essa simbologia toda a gente vê na prática, né? Durante a quaresma, as igrejas se vestem de roxo. Os panos que cobrem as imagens dos santos, as cruzes, as roupas dos padres, tudo vira roxo. E tudo isso ajuda a criar um ambiente mais sóbrio que convida a gente a pensar, a se recolher. Agora, vamos trazer essa conversa aqui para o nosso contexto, para o Brasil. Porque aqui, essa cor e esse período todo ganham um contorno ainda mais intenso. Isso diz muito sobre a nossa cultura religiosa. É bem curioso notar isso. A Páscoa em si comemora a ressurreição, que é um momento de alegria. Mas aqui no Brasil, a Sexta-feira Santa, com todo aquele foco na dor, no sofrimento de Cristo, tem uma força cultural gigantesca. Pensa só nas procissões do Senhor Morto que reúnem multidões. E essa citação de um pesquisador, o Rodrigo Portela, explica muito bem o porquê disso. Ele diz que um símbolo só tem força de verdade quando ele conversa com a vida das pessoas, com a realidade delas. Num país como o nosso, com tanta luta, tanta dificuldade, os símbolos que falam de dor e sacrifício acabam ecoando de um jeito muito profundo. E é aqui que a história do roxo no Brasil ganha mais uma camada. Uma bem interessante, que mostra como os símbolos religiosos são vivos, dinâmicos, e conseguem até cruzar as fronteiras entre crenças diferentes. Para a gente entender o que vem agora, precisamos falar rapidinho de sincretismo. Sabe, aquele processo de mistura, de fusão de elementos de várias religiões e culturas que cria algo novo. E isso é uma marca muito forte da espiritualidade aqui no Brasil. Então, algumas pesquisas mostram que para certas comunidades de matriz africana, a quaresma também é um tempo de recolhimento. Um tempo até perigoso, porque existe a crença de que os orixás protetores se afastam um pouco, deixando seus filhos mais vulneráveis. E aqui está o ponto de encontro, o diálogo. Assim como as igrejas católicas cobrem suas imagens e santos, alguns terreiros, durante a quaresma, também cobrem seus altares e imagens com panos roxos. É um exemplo impressionante de sincretismo. O mesmo gesto, a mesma cor, usados em contextos diferentes, mas com um sentido parecido de respeito, de proteção e de recolhimento. No fim das contas, o que essa jornada toda nos mostra é que uma simples cor pode carregar séculos e séculos de história, de poder e de significados. E esses significados vão se transformando, se adaptando de cultura para cultura. Então, da próxima vez que a gente viu o roxo da Semana Santa por aí, dá para lembrar de toda essa bagagem. O poder dos imperadores lá da antiguidade, essa dualidade da fé cristã entre o luto e a esperança, e essa capacidade incrível da cultura brasileira de criar pontes e diálogos entre universos espirituais tão diferentes. A história do roxo
acaba sendo um convite para a gente olhar o mundo com um pouco mais de atenção. Fica a reflexão: quais outros símbolos que estão aí no nosso dia a dia têm significados tão profundos e surpreendentes só esperando para serem descobertos? Obrigado pela companhia nesta análise.